Então vamos para mais uma aula, gente. Hoje em especial, a gente vai ter uma outra atividade. Eu vou dar um outro tema para vocês montarem uma outra apresentação. Só que não vai ter vídeo, tá? Pode ficar calmo, tá? Para você vai ter. Para você mesmo. Sabe que você falou aleluia, meu Deus, tá? Então Deus te abençoou com um vídeo agora. Tá bom? Brincadeira, não tem vídeo não, é só a apresentação que vocês vão estar criando, tá bom? Só que junto com essa apresentação eu preciso passar o tema da aula de hoje, tá? Que é trabalhar com a parte de revisão, com base no que já foi criado. Tá bom? Vamos lá então. Mudando aqui as janelinhas, como sempre. Se tiverem qualquer dúvida, vão perguntando aí, tá bom, gente? Vamos lá, parte de revisão. Não é revisão da matéria não, tá, gente? É revisão da apresentação. Deixa eu pegar uma apresentação aqui da aula passada. Andressa está em PDF. Vamos pegar aqui do Bruno. (25:11). A aula passada foi a aula 12. Cadê a do Bruno? Bruno. Vamos baixar aqui a do Bruno. Não foi? Vou pegar aqui uma outra. Beleza. Tóquio Brau. Quem fez essa aqui? Quem fez aí, gente, o Tóquio Brau? Ninguém fez o Tóquio Brau? Foi a Marina? Foi o Davi? E cadê o Davi? Não tá online? Davi tá aqui? Davi, tu tá aqui? Não? Beleza. Então o Davi fez aqui o Tóquio Brau. Vamos ver como que ficou a do Davi? Bom, o Davi ainda não finalizou, né? Porque ainda falta pôr os efeitos aqui. Mas já deu fome, né? O yakisoba agora cai bem, hein? Um franguinho xadrez. Mas vamos lá. O que entra aqui na parte da revisão, gente? Lembrando que não é a revisão da matéria, tá? E sim a revisão do que você coloca no slide. Para isso, a gente vai trabalhar aqui com a guia revisão, com a guia apresentação, certo? E algumas coisinhas na guia exibição. Tudo bem? Bom, aqui na guia apresentação, a gente tem o modo de visualizar o slide, o modo de visualizar a exibição do slide. Então, por exemplo,
Se eu apertar aqui do começo, todo mundo sabe que ele vai executar. É como se eu estivesse apertando o F5. Tá? Eu tenho aqui a opção do slide atual, que é você clicar no slide e você apertar aqui. Que é a mesma coisa de você apertar o Shift F5. Que ele executa da onde está selecionado. Tá? Então você tem a tecla de atalho. Aqui nós temos uma visualização chamada apresentar online. O que acontece nesse apresentar online? Permite, caso você tenha aí o Office Server configurado, bonitinho, tá? E você possa exibir esse conteúdo. Então você se conecta a um servidor da Microsoft e você consegue visualizar, fazer uma exibição para a galera, tá? Só que aqui, como não tem conta configurado, não vai. Nas versões anteriores, a gente podia criar sites. Então eu conseguia criar um site pelo PowerPoint. Só que eu não consigo mais, ele não me dá essa opção. Tá? Tiraram essa coisinha. Então quando eu salvava um arquivo, eu tinha aqui os formatos de arquivos e tinha um formato de web. Só que agora eu não tenho mais esse formato. Tá? Então a Microsoft limitou algumas coisinhas aí. Então temos aqui a parte de visualização. Aqui a gente tem para você configurar a sua apresentação de forma personalizada. Tá? Nessa janela você vai clicar, né, em apresentação personalizada e ele vai abrir um assistente para a gente aqui para você criar o que você quer personalizar na apresentação. Na verdade, as apresentações. Então aqui eu tenho os slides. Eles estão aqui numa ordem de criação, certo? Mas eu posso colocar o slide, adicionando ele, mudando essa ordem. Então, por exemplo, vou começar de trás para frente. Tá? Quando você clicar em OK, tá? Você pode remover ou não, editar ou não, copiar ou não. E quando você clica em mostrar, ele vai mostrar somente aqueles slides que você colocou. Então, você cria o conteúdo, tá? Você cria o conteúdo, a sequência que você quer, porque às vezes você vai dar uma aula, que nem acontece muito com os professores. Então, em vez de ele criar um monte de apresentação, um monte de arquivo, melhor dizendo, ele cria uma única apresentação com todo o conteúdo de aula. Então, por exemplo, eu tenho que dar a aula 1. Então, aqui ele monta aula 1. O que vai estar na aula 1? Aula 2. O que vai estar na aula 2? Aula 3. Então, ele cria um arquivo só e ele personaliza criando divisões nessa apresentação. Então, quando eu quiser apresentar, você escolhe lá o conteúdo. Você dá um nome aqui. 02. Tá vendo? Você pode mudar o nome aqui. Então, na hora que você for apresentar, você escolhe o que você quer apresentar. Você quer apresentar a primeira parte, a segunda parte. Então, você tem a possibilidade de gerar esse arquivo personalizado. Caso você não queira, você dá o F5 e vai mostrar tudo normal. Tá? Então a gente tem a opção aqui. Às vezes você cria algo tão grande, o arquivo, ou às vezes você não quer tratar de um assunto, você pode selecionar o slide,
E você tem a opção do que? De ocultar. Tá? Você clica aqui em ocultar. Percebam que ele vai aparecer um risquinho no número 3. Eu não quero apagar o conteúdo. Eu só não quero mostrar esse conteúdo na hora de uma apresentação. Então você clica lá no slide que você quer, ou nos slides, e aí você aperta o recurso ocultar. Certo? E aí, ó, nós temos 7. Ele não vai exibir o 3 e o 4. Ó, 1, o 2. Ele pulou a localização e pulou o cardápio. Ó, ele não me aparece aqui a localização e não me aparece o slide do cardápio. Certo? Ele tá aqui, porém eu ocultei a exibição dele. Beleza? O testar intervalo, se não me falha a memória, eu já falei com vocês sobre ele, mas vamos revisar. Que nem aqui a apresentação do nosso colega. Ele não colocou tempo, não colocou transição e não colocou tempo. Então, você quer colocar um tempo, né? Só que um tempo de acordo com o tempo que você vai levar para falar. Então você clica aqui em testar. Testar, ele vai abrir a apresentação, ele vai abrir aqui um cronômetro pra gente. E aí quando você clicar no slide ou clicar aqui nessa setinha, ele vai gravar o tempo que tá aqui, ó. Gravou. Tá? Então, por exemplo, você quer gravar o tempo de uma leitura, põe aqui, né, para gravar. Enquanto você tá lendo, né, você põe aqui para gravar. Ah, terminou de ler? Aí você aperta a setinha. Deu tempo de ler todo o conteúdo? Você vai lá e aperta a setinha. Deu tempo de ler, aperta a setinha. Terminou? Ele vai te dar o tempo e aí você aperta em sim. Certo? Aí quando eu executar, ele gravou aquele tempo e ele vai mudar sozinho. Beleza? Se a gente clicar aqui em transição, ó, o tempo está aqui, ó. Eu só não coloquei o que? Efeito. Então a animação na transição não tem nenhuma, tá? Mas o tempo, ó, cada slide, ele ficou um tempo que eu deixei lá pré-definido. Tá? Então você pode utilizar. A gente utiliza muito esse recurso quando você quer criar lá a legenda de música, pôr a música de fundo, criar a legenda e o time com o tempo da música. Tá bom? Bom, gravar a apresentação. Me deu soluço. Gente, desculpa aí. Você vai utilizar isso para você gravar o que você está criando ali. Eu não falei para vocês criarem uma gravação pelo celular? Por quê? Porque tendo em mente que nem todo mundo tem computador em casa. Mas, por exemplo, se você tem lá um headset, um headphone, você pode clicar aqui em gravar. Aí você tem aqui, ó, o assistente, né? Gravar a apresentação de slides. Selecione o que você deseja gravar antes de começar a gravação. Primeiramente, tempos de slides e animações. Segundo, narração e apontador a laser, né? Caso você tenha um laser, né? Então, deixa eu começar a partir daqui do primeiro. Iniciar gravação. O que ele está fazendo aqui, gente? Eu estou falando. Enquanto eu estou falando, ele está gravando tudo que eu estou falando. E se eu for clicar aqui, ele vai mudar os slides. Vai gravar aqui todo o tempo e a narrativa. Certo?
Ele está me gravando o tempo e está gravando a narrativa aí. Testando, né? Vou só falar mais algumas coisinhas e antecipar aqui o cardápio, né? Tá bacana, hein? Certo? Aí ele gravou a apresentação pra gente. Tá? Depois que você gravou, você pode iniciar a gravação do começo ou iniciar a gravação. Tá? Apertando o F5 lá, ele vai iniciar a gravação. O que ele está fazendo aqui, gente? Eu estou falando. Ó, enquanto eu estou falando, ele tá gravando tudo que eu estou falando. Aqui, ó. Escuta aí. E se eu for clicar aqui, ele vai mudar os slides. Vai gravar aqui todo o tempo e a narrativa, certo? Ele está me gravando o tempo e está gravando a narrativa aí. Né? Vou mais algumas coisinhas. Ele executa, gente, a apresentação no time que você colocou lá e executa o seu áudio gravado. A gente tinha visto lá como colocar o áudio. Aqui ele já vai sincronizar o time da apresentação mais o áudio do que você está falando. Beleza? Então tem essa opção aí. O pessoal que está online aí não conseguiu ouvir, mas na gravação do vídeo vocês vão ouvir. Mas ela está aqui como testemunha, né? Que gravou certinho as baboseiras que eu falei ali, que não tinha nada a ver com o cardápio gostoso aqui que o Davi criou. Certo? Bom, parte de monitores, gente, é a questão do monitor do computador mesmo, tá? O que você vai estar usando aqui, né? De forma automática, você vai escolher um monitor. Então, que nem aqui eu tenho 2 monitores ligados. Então, se eu quiser, por exemplo, escolher para executar em um monitor principal, eu vou configurar lá no computador, no Windows, para tudo que fizer, mostrar lá no principal. Certo? Ele vai... que aqui está configurado para os 2. Beleza? Então aqui a gente tem essa questão de apresentação. Na questão de exibição, na questão de revisão, a gente tem o corretor ortográfico e gramatical. Caso tenha algum texto errado, ele vai nos ajudar. Como aqui ele está usando palavras que não são palavras do nosso dicionário da língua portuguesa, tá? Ele me dá aqui umas palavras nada a ver, certo? Então você pode adicionar essas palavras para o dicionário, ou você pode ignorar a palavra, tá? Por quê? Porque não tem esse vermelhinho que fica aparecendo aqui, ó. O que é vermelho é como se ele estivesse identificando que a palavra está errada. Geralmente, em alguns, vocês vão ver que vai ficar verde. Quando é verde, é que a parte gramatical, a concordância gramatical não está correta. Tá? Então, pode adicionar ou pode ignorar. Então, aqui no caso, eu vou adicionar. Aqui também, né? Tá vendo? Todas palavras diferentes. Aqui é o endereço, né, dele. Endereço? Ludem. Então, a gente vai adicionar. Ó, aqui ele não tá dando nenhuma alternativa, né? Então a gente adiciona. Você vai adicionando. Se não tem, se tá a palavra digitada correta e não tem no dicionário, você adiciona. Se precisar corrigir a palavra, que nem eu, o hábito de digitar rápido demais, às vezes vai comendo letra, né?
Aí você tem que dar uma revisada. Então isso ajuda. Depois que você revisou, gente, ele aparece aqui no OK. Para você confirmar e liberar essa parte da ortografia e gramática. Beleza? Então aqui é para a gente revisar o texto. Aqui é a questão de idioma. Traduzir, por exemplo, né? Então a gente pode... Ele tem um tradutor aqui, que a gente pode selecionar uma palavra e traduzir essa palavra. Aqui, gente, é para você adicionar comentários. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu cliquei, né, na foto e ele me deu aqui para adicionar um comentário. Aí eu vou escrever aqui: estou com fome. E você? Certo? E aí eu posso adicionar comentários. Vocês vão perceber que na apresentação vai ter um comentáriozinho aqui. Quando você clicar nele, ele vai te abrir uma aba e vai te colocar aqui. E aí você vai o quê? Responder. Tá? Então, você tem essa possibilidade de adicionar comentários aqui, balões explicativos. Explicativos não, tá? Balões de comentários para você poder interagir com alguém na apresentação criada. Aqui você tem a parte de excluir ou adicionar o comentário, né? E aqui você tem a parte para mostrar os comentários. Todos os comentários que tiver no meu slide, ele mostra aqui. Tá bom? E aqui na guia exibição, gente, a gente vai ver quando for ver a aula de impressão. Porque tudo isso que você está fazendo, nem sempre vai ser utilizado somente para compartilhar arquivo, para você mostrar numa apresentação. Às vezes você vai ter que imprimir também. Então aí a gente utiliza aqui a parte de exibição para você poder configurar o como você quer ver os seus slides. Eu vou explicar ainda para vocês nas próximas aulas isso daqui. Slide mestre, folheto mestre, anotações. Tá? Aqui nós temos a parte de régua. Você pode exibir a régua, tanto vertical quanto horizontal. Tá vendo? A reguinha. Você pode exibir linhas de grade para trabalhar com posicionamento. E você pode trabalhar com a guia. A guia também é para poder te ajudar em posição. Tá? São linhas virtuais. Ele não mostra na impressão e também não mostra na exibição do slide. Certo? E aqui a gente tem os modos de visualização. Modo que estamos usando como padrão é o normal. Mas tem gente que prefere usar o de tópicos. O de tópicos, ele não te mostra o slide, ele te mostra o que está escrito no slide. Tá? Então você pode, às vezes, clicar aqui, aí você aumenta aqui o painel, em vez de olhar para o slide, você lê o que está escrito. Beleza? E aqui você tem alguns modos aqui a mais, que são classificação de slides, para você ver ou precisar mudar de ordem, tá vendo? Eu mudo por aqui. Eu exibo aqui o modo classificação, aonde eu vou ter todos os meus slides. Aí eu mudo o zoom aqui para menor ou para maior. E aí eu mudo a ordem que eu quero. Tudo bem? Tem o modo anotação. O que é o modo anotação? A gente usa esse modo para poder escrever algum comentário, principalmente quando você vai imprimir. Tá? Você criou uma aula, criou uma apresentação, criou uma palestra, criou um treinamento. Você pode escrever aqui, né? Teste de aula. Para quando você imprimir isso daqui, ele sai impresso também, tá? E o modo leitura. Esse modo leitura, ele está fazendo aqui, gente? Eu estou falando
Enquanto eu tô falando, ele tá gravando tudo que eu tô falando. Acabou saindo o meu áudio aqui. Ele simula, gente, a visualização. Como se você estivesse vendo um livro digital, sabe? Pelo celular, computador. Deixa eu apagar aqui a... Limpar. Limpar narração. Deixa eu limpar a narração, que eu cliquei aqui, ficou meu áudio aqui. Exibição. Revisão. E eu estava aqui no modo leitura, né? Agora saiu minha narração. Tá? Então aí você vai visualizar ele como se fosse um livro digital. Você vai clicando, ele vai mudando o que está escrito ali. Tá? Percebendo que quando eu cliquei ele, eu ainda fiquei aqui com os programas abertos, ó. Para poder mexer, e a apresentação continua aqui. Certo? Aperto o ESC para poder estar saindo. E aí, nas próximas aulas, a gente vai mexer aqui com slide mestres. Certo? Vocês vão ver que a apresentação de vocês vai ficar muito mais prática para fazer. Tá bom? Aqui, caso você precise aumentar o zoom, você aumenta por aqui, ou pode aumentar por aqui, tá, gente? Ou segura o Ctrl no teclado. Segura o Ctrl no teclado e mexe a bolinha aqui do mouse, que ele também aumenta ou diminui. Tá bom? E ajuste a tela é para você poder visualizar. Caso você tenha aumentado ou diminuído, ele volta para o padrão. Escala de cinza é para você deixar a apresentação, os slides monocromáticos. Aí você tem aqui as cores que você quer deixar. Então você tem aqui as escalas que você pode deixar. E a parte de janelas é para você poder organizar as janelas que você tem abertas do PowerPoint, tá bom? Aqui no caso eu tenho uma só janela, então ele vai organizar só essa. Se eu tivesse mais, ela ia colocar uma na frente da outra, respeitando esse tamanho, que é o que ele chama de cascata, tá bom? E a macro? A macro também vou deixar para a próxima aula, porque a macro, ela cria processos, tá? Você grava processos. A gente usa muito macro em planilhas eletrônicas, em Excel. Mas, por ser um recurso, um dos recursos da família do Office, você pode colocar também no PowerPoint. Então, eu também vou deixar a curiosidade para a próxima aula. Beleza? Gente, perguntas aqui sobre essas 3 abas que nós vimos hoje? Tranquilo? Bom, a atividade de hoje. O que a gente tem como atividade de hoje? Vocês vão criar uma apresentação. Nada de vídeo, só a apresentação, tá bom? Pode colocar uma música. O tema da apresentação de hoje está relacionado ao fruto, tá bom? Ao fruto. Vocês vão criar uma apresentação sobre coco verde. Mas o coco, o fruto, tá, gente? Não é cocô, é coco, tá? Coco verde, isso, aquele coco de praia, sabe? Praia, piscina, sunga, biquíni, sabe? Maiô, coco verde, aquele coco que você toma aguinha, come aquele recheio gostoso dele, né? Então, você vai criar sobre coco verde. Deu para entender? Então, vocês vão fazer quase que meio que um comercial. Vocês vão criar uma apresentação, vai colocar uma musiquinha e vão fazer um comercial de coco verde. Certo? E aí, esse comercial, você não vai fazer a gravação do vídeo, mas você vai gravar a narrativa. Desculpa, tá?
vai fazer a gravação na narrativa. Só que para fazer a gravação na narrativa, precisa do microfone ou do headphone, tá? Se você tiver ferramentas para fazer a narrativa, faz a narrativa, certo? Se você não tiver recursos, não faz narrativa, põe só a música, tá bom? Para ser bem imparcial, porque aí você precisa do microfone para poder estar falando. Tudo bem? Então, a atividade da aula de hoje é falar sobre criar um comercial aí de coco verde. Tá bom? Oi? Guilherme, não é que ganha mais pontos, né? Tanto é que eu tô dando a alternativa. Quem tem o recurso faz a narrativa. Quem não tem o recurso, coloca uma musiquinha. Tá bom? A nota, ela vai ser a mesma. Até porque eu tenho que ser frutos do mar. Não, coco verde, porque eu quero avaliar. Eu quero avaliar o tema. Eu quero avaliar o tema aí. O tema dado, né, para vocês. E avaliar o que cada um criou aí. Referente ao tema, tá? Então é coco verde, tá bom, Jennifer? Frutos do mar a gente pode fazer uma outra aí. Uma outra aula. A apresentação você consegue, tá? Só a narrativa que não. A apresentação consegue, mas a narrativa não, tá bom, Karen? Deu para entender, Guilherme? Então, a narrativa ou a música, você coloca a narrativa ou a música. Isso, é para entregar na segunda, tá? Quem não der para fazer hoje, faz na segunda e entrega na segunda. É difícil eu determinar uma quantidade para você, o objetivo não é esse. O objetivo é eu avaliar o seu grau de criatividade dentro de um tema obrigatório. E os recursos que você vai usar. Então, se você conseguir passar a informação com 5 slides, pode ser 5 slides. Tá bom? Com 10 slides, pode ser 10 slides. Tá? A escola fica aberta até 8 horas, né? Mas aí você vem amanhã, Guilherme. Vem amanhã, de manhã cedo, que é mais tranquilo. Eu não entendi. Você ia falar. Tipo comercial lá, né? Venha conhecer aqui o produto, né? Sabe? Né? O carro do ovo, né? Ovo fresquinho, né? Mas não igual ao ovo, né? Mas só um comparativo. Tá bom? Mas você está perguntando sobre... Guilherme perguntou aqui, fica até aberto, mas falou que não tem dinheiro, eu não entendi. Mas está valendo. A escola fica aberta, a escola abre às 7h30 e a escola fecha às 8 horas da noite. Se você não tem para ir amanhã, você tem para ir vir hoje? Não entendi. Mas está valendo. Vem na segunda que é mais tranquilo. Mais alguém, alguma dúvida aí, gente? Deu para entender? O tema da aula de hoje é coco verde. Mas é o coco ou fruto, tá, gente? Por favor, hein? Falem sobre os nutrientes. Falem da onde que surgiu o coco, né? Não vale além de Motunui, não, tá? O Maui, né? Aquela coisinha lá, tá? Vamos... Fatos verídicos. Fechou? É isso, nosso...